Eu já escolhi uma especialidade errada. Eu entrei numa boa instituição, na residência de medicina intensiva, em uma instituição federal, acadêmica, bem estruturada, e mesmo assim eu desisti. E o que é mais interessante é que essa foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Porque no fim eu aprendi que a pergunta qual a melhor especialidade é a pergunta errada. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê e qual a pergunta certa a se fazer. Aqui nesse vídeo a gente vai passar por 3 pontos. No primeiro, por que a escolha da especialidade é superestimada. No segundo, a gente vai falar o que de fato determina o sucesso na carreira médica. E no terceiro, eu quero falar sobre como tomar essa decisão sem paralisar. Porque eu lembro quando eu tive que tomar essa decisão, eu vivia paralisado, vivia me perguntando se era a especialidade certa, se não era. E eu quero falar mais sobre isso. Se você está no internato ou acabou de se formar, provavelmente você já sentiu isso. É aquela pressão silenciosa que diz que você precisa fazer a escolha certa, porque isso vai definir o resto da sua vida. Aí você começa a pesquisar salário, começa a pesquisar qualidade de vida, começa a perguntar para residentes, para amigos sobre a especialidade, o que eles acham sobre, e começa a projetar a sua vida daqui a 10 anos nessa especialidade. E vou te falar mais uma coisa, mesmo depois disso tudo, mesmo depois de fazer toda essa pesquisa, a sua dúvida ainda vai continuar, porque a pergunta que você está se fazendo não tem resposta certa. E ninguém te falou sobre isso. O que eu comecei a perceber depois de mudar de direção 2 vezes na minha carreira foi que a maioria das pessoas que eu conheço, que estão insatisfeitas com a carreira médica, elas não necessariamente escolheram a especialidade errada. A maioria dessas pessoas, na verdade, escolheu a especialidade certa, mas com a mentalidade errada. Em contrapartida, algumas das pessoas que eu mais admiro dentro da medicina não estão na especialidade certa ou na especialidade dos sonhos delas. Mas a questão é que elas desenvolveram uma forma de pensar sobre a carreira médica e a profissão delas que as tornou diferenciadas naquilo que elas fazem. Isso me faz questionar, e se o problema nunca foi a especialidade médica? Porque quando eu entrei na residência de medicina intensiva, eu tinha todos os critérios alinhados. Então, eu tinha um envolvimento muito grande com a clínica do paciente, tinha muito raciocínio na especialidade, tinha pacientes graves. Então, era uma sobreposição de todas as coisas que me interessavam, de fato. Então, a especialidade era uma especialidade recente, que tinha mercado, que tinha espaço. Era uma especialidade intelectualmente estimulante, então me estimulava bastante. E naquele momento também tinha um mercado aquecido, tinha um mercado aberto aos intensivistas, né? Aos coordenadores, tinha muita vaga e tem muita vaga nessa especialidade. O que eu não tinha avaliado era o estilo de vida. Então, a carga de trabalho da especialidade, a carga emocional envolvida, o contexto familiar, o contato com familiares. Então, o íntimo da especialidade, a rotina da especialidade, eu não tinha avaliado. E é muito importante que a gente possa comparar esses atributos com o que a gente quer para nós, para a nossa vida em 10 anos. Mas isso aconteceu não foi porque me faltavam informações sobre a especialidade ou que eu não conhecia a especialidade. É que me faltava clareza sobre o que eu realmente valorizava dentro de uma especialidade. Quando eu saí da residência, muita gente falou que foi fracasso, falou que eu não aguentei a rotina, que eu não aguentei a especialidade, que eu era fraco para a especialidade. Muita gente diz também que você desperdiçou uma vaga, né, que foi perda de tempo aquilo que você fez ali. E essa decisão, na verdade, me motivou a fazer perguntas para que eu mesmo buscasse entender o que tinha acontecido, talvez perguntas que eu nunca fosse notar se eu tivesse continuado no piloto automático. Afinal, quem eu quero ser como médico? Que tipo de vida eu quero construir? O que é de fato inegociável para mim? Essas 3 perguntas me levaram à anestesiologia. Não porque é a especialidade perfeita, mas porque é a mais coerente com as respostas que eu encontrei. Existe um conceito que o economista e professor Clayton Christensen chama de estratégia emergente. A ideia por trás desse conceito é que as carreiras mais brilhantes, elas não vinham de um planejamento extremamente detalhado, minuciosamente planejado. Elas, na verdade, emergiam de um processo de tentativa e erro em que havia correções de rota o tempo todo até se chegar no melhor resultado possível. Christensen passou anos estudando porque executivos brilhantes tomavam decisões péssimas de carreira. E a conclusão dele foi que a maioria planejava a carreira como se fosse um projeto de engenharia, quando, na verdade, ela se comporta muito mais como um experimento científico. Você formula hipóteses, testa, ajusta. A especialidade, ela não é o destino final. É a primeira hipótese séria que você testa sobre quem você quer realmente ser como médico. Então aqui vai um modelo mental que mudou minha forma de pensar sobre isso. Para de pensar qual que é a especialidade para mim e comece a se perguntar qual especialidade vai te dar o melhor aprendizado para o próximo passo que você quer para sua carreira. A diferença é sutil, mas ela muda tudo. A primeira pergunta, ela pressupõe que existe uma resposta definitiva, uma resposta única, só existe essa especialidade. E na vida não é assim. A gente não vai ser feliz só em uma especialidade, a gente não tem só uma opção na nossa vida. Não é isso. E quando você não acha essa resposta, ela te paralisa. Já a segunda pergunta, ela entende e demonstra que o processo de produção de carreira, ele é um processo contínuo, é um processo de aprendizado e permite quem está em dúvida agir. A verdade é que você não está escolhendo uma coisa para sempre. Você está escolhendo o melhor próximo passo com as informações que você tem agora. E isso é suficiente. Na prática, isso significa 3 coisas. Primeiro, parar de decidir a especialidade com base no mercado e no salário. Porque essas coisas, elas mudam. O que realmente não muda é a sua relação com o trabalho e a forma como você vai desempenhar isso no dia a dia. Segundo, converse com médicos que você admira. Não só como profissionais, mas como pessoas. Especialidade boa, com vida ruim, não é um bom negócio. Terceiro, se você está em dúvida entre 2 especialidades, a pergunta não é qual que é a melhor. É qual especialidade se aproxima mais de quem você quer ser, do que você quer para você no futuro.
Isso vai deslocar a decisão de algo externo, mercado, salário, qualidade de vida, para algo interno, que é com que eu me identifico. Qual a especialidade que eu quero para o meu futuro? Qual o dia a dia que eu quero? E as decisões internas, elas são muito mais sustentáveis para o longo prazo. Existe uma ironia interessante na medicina. A profissão que mais exige tomada de decisão precisa, clínica e racional é a mesma que prepara muito mal seus profissionais para tomar as melhores decisões de carreira. A faculdade nos ensina a diagnosticar doenças, mas ela não ensina a gente a diagnosticar o que a gente quer. E talvez esse seja o aprendizado mais importante que nenhum currículo oferece. Saber o que você valoriza é uma habilidade, e como toda habilidade, ela só se desenvolve com prática, não com perfeição. Agora, me conta aqui nos comentários o que pesou mais na sua escolha da especialidade, ou se você tem alguma dúvida sobre alguma especialidade pra gente conversar sobre. É uma coisa que eu tive e ainda tenho muita dúvida a respeito, e esse é um tema que eu acredito que ainda vai aparecer bastante aqui nesse canal. E eu queria pedir para você se inscrever no canal, porque eu vou começar a documentar a minha jornada para residência, para a prova de residência médica para anestesiologia. Então eu vou começar a documentar como está sendo a minha preparação semana a semana. Vou fazer um vídeo por semana mostrando como que eu evoluí, o que eu estou com dificuldade, como que foi a minha progressão durante aquela semana, se eu consegui atingir minhas metas, se não. Isso vai servir até de feedback para que eu mesmo possa ver como que eu estou evoluindo e progredindo. Também eu vou compartilhar técnicas de estudo, vou compartilhar a minha experiência nos estudos, aquilo que me ajudou, aquilo que não me agregou. E eu acho que esse tipo de experiência pode ajudar muito vocês. Então se você quiser acompanhar esse processo, a inscrição garante que você não perca nenhum episódio. Nos vemos na próxima semana.